Retatrutida. O que esse peptídeo ele faz de fato? Eu já fiz diversos vídeos aqui no canal sobre esse tema e se você vem acompanhando todo esse conteúdo que eu venho postando semanalmente, provavelmente você já está cansado de ouvir falar sobre retatrutida. E se você assistiu os vídeos até o final, você já sabe exatamente o que a retatrutida faz naquele contexto clássico, né, de emagrecimento, perda de gordura, melhora da sua função metabólica como um todo. Mas, diferente de todos os outros vídeos, eu resolvi gravar esse vídeo por um motivo específico. Eu quero que a gente analise esse fármaco sob uma outra ótica. Então, antes de mais nada, eu te peço apenas uma coisa. Acompanhe esse raciocínio desde o início, porque tudo que eu vou falar aqui tem um fundamento teórico por trás e, claro, tem aplicação prática. No final desse vídeo, você vai entender a retatrutida de uma forma muito mais ampla do que simplesmente um remédio para tratar obesidade. Dito isso, eu quero fazer uma extrapolação de pensamento com você e eu quero que você me acompanhe. Fica comigo. Vamos imaginar o seguinte, e se a retatrutida ela não tivesse sido projetada originalmente para tratar obesidade? E se quando você olha isso, né, por um microscópio, por uma lente, e você entende o mecanismo de ação real desse composto, você por algum motivo percebe que ela tem capacidades únicas que vão muito além daquele peso que está descendo na balança, daquele número específico. Capacidade de preservar a massa muscular, capacidade de proteger todo o seu sistema cardiovascular, né, o coração propriamente dito, como se fosse uma blindagem, capacidade de atuar no seu cérebro, na inflamação como um todo e no metabolismo energético, na sua queima de gordura. Nesse vídeo eu vou te mostrar de maneira bem clara o que a retatrutida faz como um modulador metabólico, como ela pode te ajudar em relação à redução da inflamação sistêmica e como ela atua no aumento da sua função mitocondrial, né, aquilo que a gente chama de biogênese mitocondrial. E obviamente, como tudo isso que eu acabei de falar, pode te dar algo que pouca gente fala quando o assunto é saúde, liberdade metabólica. Liberdade não só para você perder peso nesse exato momento, mas também para você otimizar a sua saúde pensando em médio e longo prazo. Sempre pensem em longo prazo. É assim com tudo na vida. Se você quer ficar rico, você tem que pensar lá na frente, poupar, investir. Se você quer ficar mais inteligente, você precisa estudar. E tudo isso demanda tempo. Então, por isso que eu sempre bato na tecla com todos os meus alunos. O pensamento a longo prazo é aquilo que vai te dar algo sólido, algo que você consegue carregar ao longo de anos. E claro, a gente está falando sobre um fármaco que tende a trazer diversos benefícios. Então, no final desse vídeo, você vai entender a retatrutida como um triplo agonista, de um jeito que quase ninguém está discutindo. E talvez mesmo, como um dos maiores segredos em relação à longevidade que a gente tanto discute hoje em dia. Antes da gente nos aprofundarmos nos estudos e nos dados que toda a ciência vem nos trazendo recente, deixa eu te explicar rapidamente de onde vem, né, essa minha forma de pensar. Meu nome é Breno, eu trabalho com consultoria online focada em periodização de treino, estratégia de dieta, otimização de biomarcadores e protocolos alinhados ao real objetivo de cada um de vocês. Obviamente eu não trabalho com protocolos prontos, né, tudo é feito de maneira individualizada. Não tem aquela resposta curta, né, e relativamente grossa no sentido de que faz isso porque funcionou para o aluno tal, então vai funcionar para você. E claro, eu não sigo todas essas modas que a gente está cansado de ver no Instagram. A minha filosofia é bem simples. Saúde é sinônimo de liberdade funcional. É você ter energia para treinar. É não viver refém de inflamação sistêmica, dor, fadiga constante, né? E claro, aquele metabolismo travado. Você não se lembra como era o seu metabolismo antes de você envelhecer e estar exposto a esse caos, né? E claro, você poder conseguir construir um resultado agora sem ter que sacrificar a sua saúde, né, e o seu corpo lá na frente. Tudo que eu aplico com meus alunos parte exatamente dessa lógica, né? Eu tento sempre utilizar a fisiologia, bioquímica e o que a gente tem de ciência para fazer com que o seu corpo ele coopere com você mesmo. Não para a gente ficar em guerra contra o nosso próprio corpo, entende? Um treino bem estruturado, uma dieta inteligente, né, e pautada naquilo que você tem real necessidade, ajustes metabólicos finos e, quando faz sentido, claro, o uso estratégico de ferramentas como peptídeos e moduladores metabólicos e, claro, às vezes, para quem se enquadra nisso, hormônios. Agora, partindo, né, para a parte de estudos e dados científicos, né, não estou falando da minha opinião, a gente está falando de estudos robustos, vamos debruçar nos estudos. Eu quero começar direto pelo mais recente e o mais pesado de todos até agora, que foi o Triumph 4, né, publicado pela Lilly. A dose máxima testada, né, nesses pacientes que participaram desse estudo foi de 12 mg semanais. Né? Nessa dose, os participantes eles perderam, em média, 28,7% do peso corporal. Só para a gente facilitar a conta e você mensurar o quão benéfico, né, foi essa perda de peso, pensa no sujeito com 100 quilos, né? Vamos arredondar, né, aquela perda de 28 ponto alguma coisa para 30%. Esse cara, ele terminou o protocolo, né, de estudo com 70 quilos, né, depois de 48 semanas. Então, em menos de um mês, um sujeito com 100 quilos finalizou com 70 quilos. Isso é extremamente impressionante. E tem um detalhe muito importante que, óbvio, eu não posso ficar aqui apenas jogando os benefícios da retatrutida, eu tenho que te falar alguns outros detalhes que pouca gente fala, né? Cerca de 20,9% das pessoas simplesmente abandonaram o estudo porque eles não estavam mais querendo perder peso.
Entende? Olha o quão louco é isso. O cara ele entrou num estudo para emagrecer, para perder gordura, e de repente, antes de finalizar, eles saíram. 20% das pessoas saíram, largaram esse processo, porque a queda de peso era tão brusca que essas pessoas, por algum motivo, ficaram incomodadas. E, obviamente, né, sendo bem honesto com você, numa dose de 12 miligramas semanais, né, que foi a dose mais alta desse estudo, na minha opinião, isso é totalmente compreensível. Já na dose abaixo dessa, né, que foi a dose de 9 miligramas semanais, que também é alta, a perda média de peso ainda foi absurda, 26,4% do peso corporal. Enquanto isso, né, aquele grupo placebo perdeu apenas 2,1%. Então, isso nos mostra claramente, né, o quão robustos são os dados que a gente tem até hoje sobre a retatrutida. Agora pensa comigo, né, quando alguém perde todo esse volume de peso, a pergunta correta que a gente deve fazer: o que está acontecendo dentro do corpo dessa pessoa, né? Se você não sabe, a retatrutida ela é o que a gente chama de GIP3 ou triplo agonista, né? Ela atua no GLP-1, reduzindo aquele barulho mental, mas com um impulso muito menor do que a semaglutida e a tirzepatida. Ou seja, o apetite ele não vai sumir drasticamente, né? E isso é extremamente benéfico, porque você consegue manter minimamente a sua adesão na dieta e consumir aquilo que você precisa consumir para desempenhar suas atividades. Junto do GLP-1, o que a gente tem? O GIP, né, polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. O mesmo agonismo, até então, já conhecido com aquela velha caneta Mounjaro. Todo mundo já conhece. E qual que é o papel do GIP, né, nessa equação como um todo? Estabilizar a sua glicemia. Quando a gente tem uma glicemia mais estável, automaticamente a sua energia também fica estável. Você não tem mais aqueles sobe e desce, né, de energia, de crash durante o seu dia. Normalmente, né, quando você tem essas quedas de energia durante o dia, eu vou te dar um exemplo para que você consiga entender, né, como funciona isso a nível fisiológico. Né? Vamos pensar num café da manhã, você acordou hoje e você tomou um café com bolo de padaria. Você foi na padaria, comprou um bolo e fez essa refeição. E eu espero, de verdade, que você não tenha feito essa refeição. Se você assiste esse canal, eu duvido muito que você faça isso. Eu quero, de fato, acreditar que vocês fizeram uma refeição com os macros ajustados, foram treinar, deram atenção para a proteína e para os carboidratos na refeição pós-treino, etc. Porém, o assunto não é esse. Voltando. Mas, se por algum motivo isso não aconteceu, você passou na padaria, comprou um bolo e você comeu, é justamente nessa queda de glicemia que a fome aparece. Logo depois que você come o bolo, rapidamente aquilo é processado e passa pouco tempo e você já está com fome de novo. E a sua energia desce, você quer comer de novo. E é justamente aí que entra o GIP, porque ele não deixa essa oscilação de energia acontecer, porque ele te dá mais estabilidade, mais energia, né, de uma maneira linear ao longo do dia. Algo interessante, né, que os pesquisadores descobriram é que quando você tem associado junto, né, do terceiro carinha que vai entrar nessa equação, o glucagon, aí você começa a jogar no nível mais profissional. Justamente porque o glucagon ele funciona como modulador altamente acelerador do seu metabolismo, né? O que te ajuda também a manter o açúcar no sangue em níveis mais estáveis, mas ao mesmo tempo ativando outros sistemas energéticos do seu corpo. É justamente esse terceiro agonista que a gente tem nesse novo fármaco, né, na retatrutida, o glucagon, que muda completamente a jogada, né? Para você entender de uma maneira mais clara, enquanto a insulina ela é um hormônio poupador que tem como uma das suas funções básicas estocar energia, né? E quando você tem essa glicemia desregulada, você tende a ficar mais letárgico, né? Em outro ponto, você tem o glucagon, que atua como protagonista de todo esse sistema energético, mandando um sinal, mandando um WhatsApp lá para o seu fígado, dizendo: bora, meu filho, bora que a gente está com os estoques baixos de energia. Queima essa gordura agora. Bora queimar a gordura da pança dessa pessoa. E o que eu estou querendo dizer é que o glucagon, sozinho ele não é nada, ok? Mas somado a esses outros dois que eu acabei de mencionar, ele mantém a glicemia estável, ele ativa os outros sistemas energéticos e dá um reset no funcionamento das suas mitocôndrias, que para quem não sabe, né, as mitocôndrias elas funcionam como se fossem as usinas de energia que a gente tem no nosso corpo. É como você, tudo isso, né, que eu estou te falando, é como se você trocasse o seu iPhone antigo, né? Pensa quando surge um iPhone novo e que você possivelmente está segurando nesse momento, né? Ele começa e o que você está segurando nesse momento é um iPhone antigo e ele começa a travar, ele fica lento e você sabe que você precisa atualizar aquele sistema chato que muitas das vezes não te entrega o que você quer ou você resolve trocar o celular de fato, né? Porque ele não atende mais as suas expectativas. É justamente isso que você faz em todo o seu sistema metabólico, né? Com sua saúde como um todo, né? Você faz esse reset de software, você atualiza. E agora que você já está craque, né, nesse triplo agonista da retatrutida, já consegue explicar isso até para uma criança de 5 anos. Vamos falar, né, de longevidade, né, que afinal é o que todos nós buscamos. E é justamente, né, o pensamento que eu quero que você tenha quando você analise tal medicamento como a retatrutida, para você não ficar apenas como um noiado, viciado em números na balança, né, porque perda de peso é só a pontinha do iceberg, entende? Eu falo disso em todo santo vídeo que eu faço aqui pro canal. Quando você faz, né, essa faxina metabólica, né, quando você zera todo o seu sistema de energia, quando você troca e atualiza o sistema do seu iPhone, você fatalmente está organizando o seu metabolismo e deixando tudo mais eficiente, né? Deixando tudo de uma maneira muito mais fácil de trabalhar e conseguir os seus resultados. E aí que a coisa começa a fazer sentido, porque talvez, pela primeira vez na história, a própria indústria farmacêutica, ela talvez esteja pensando no termo longevidade. E não apenas
em só tratar sintomas, te deixando refém durante toda a sua vida, né? Tomando essas merdas de medicamento, metformina, etc., que não tratam de fato a causa, né? Eles não vão na raiz do problema, eles apenas te mantêm como clientes eternos dessa indústria bilionária que vocês já estão cansados de saber disso. E no final das contas, é isso que todo mundo está buscando. Não é simplesmente perder peso, né? Ou subir na balança e falar, opa, caiu mais um. Acredito que todo mundo que tem uma mentalidade saudável, né, não quer só perder peso, quer justamente ter um futuro com mais qualidade de vida. E obviamente, né, pensando em qualidade de vida, a estética importa. Claro que importa, né? Eu fui bodybuilder durante anos. Eu seria minimamente um hipócrita se eu falasse, dane-se a estética, vamos pensar apenas em saúde. Claro que não. Os estudos, eles nos mostram que todos esses efeitos que eu acabei de falar, eles se sustentam e já estão sendo amplamente documentados em estudos recentes, que a própria Lilly fez em seus laboratórios. E eu não estou falando da minha opinião, entende? Eu estou trazendo aqui tudo que a gente já tem amplamente documentado. É praticamente a gente ter um fármaco que faz um trabalho muito melhor, né, no sentido de mudança estética e corporal e em nível de saúde também, do que uma cirurgia bariátrica, quando a gente olha apenas, né, sob a ótica do emagrecimento. Então pensa o quanto isso é relevante numa sociedade que todo mundo já sabe. Vive às custas de alimentos processados, cheio de produto químico, né, ingredientes artificiais, vários compostos que estimulam picos constantes de insulina, você já sabe o que a insulina faz e o que causa esses picos constantes. E é óbvio que eu não estou te mandando tomar Retatutida e comer porcaria, afinal de contas, ela não vai fazer todo o trabalho por você. Mesmo você sendo um viciado em comer açúcar, não! A Retatutida, ela não tira a sua responsabilidade de fazer boas escolhas alimentares, de mudar os seus hábitos, mas fatalmente ela te ajuda a contornar um ambiente metabólico que em muitas pessoas está comprometido há várias décadas. Outro achado importante foi a redução da dor associada à osteoartrite, principalmente dos joelhos. Dor é um dos maiores sabotadores, né, da sua saúde a longo prazo. Você não consegue fazer as suas funções, você não consegue fazer um cardio, você não consegue treinar. E nos estudos que eles fizeram com a Retatutida, né, essa dor ela reduziu em média 75,8, que é o equivalente a 4,5 na escala WOMAC. Não me pergunte o que é a escala WOMAC, eu só estou te trazendo os dados do estudo que é importante aqui. A dor no joelho desapareceu praticamente. Entre 12% a 14% dos participantes eles ficaram completamente livres de dores, né, depois ali do final do tratamento lá de 48 semanas. Além disso, foram observados benefícios cardiovasculares importantes. Lá naquela dose mais alta de 12 mg, houve uma redução média de 14 pontos na pressão sistólica, né? Que é aquela pressão de pico, né? Quando o coração ele contrai. E isso não é uma mudança sutil, não é algo pequeno, né? Isso é altamente relevante quando a gente pensa em saúde cardíaca. Agora, falando abertamente com você, né? Nessas doses mais altas, os efeitos colaterais eles foram pesados. Náusea, diarreia, vômitos, tudo isso apareceu com uma certa frequência. 34% relataram diarreia. 43,2% relataram náusea, eu também já tive. Surgiu também um novo alerta, né, de segurança chamado disestesia, sensações desagradáveis na pele. 20,9% dos participantes relataram que estava com uma certa sensibilidade na pele. Além disso, a gente teve 18,2% de pessoas que interromperam o uso porque não queriam continuar perdendo peso. Isso te mostra claramente a potência desse composto que a gente tanto fala. E, obviamente, a necessidade de você ter alguém te acompanhando, né? Alguém que pense fora da caixa, que tenha experiência com peptídeos e que, principalmente, né, não seja bitolado em seguir como algo imutável aquelas orientações de dose igual para todo mundo, apenas porque está escrito na bula. Não! Individualização é necessária não só para a sua dieta, não só para a prescrição de treino, né, que são duas coisas que eu faço durante o dia inteiro, daqui a pouco eu tenho que ali atualizar os planos. Mas a individualização, ela também se faz muito necessária quando a gente está falando sobre dose e titulação de dose, né, quando a gente está falando sobre hormônios e peptídeos. Então a gente olha para tudo isso, metabolismo, inflamação crônica, dor articular, sistema cardiovascular otimizado, longevidade. Claramente, a Retatutida, ela não é só mais um medicamento para tratar a obesidade, beleza? A gente pode concordar nesse ponto? Acho que sim. A gente está falando de uma ferramenta metabólica altamente poderosa e como toda ferramenta metabólica, você precisa utilizá-la com critério, estratégia e principalmente responsabilidade. Obviamente, se você assistiu até aqui, você está um passo a mais do que a maioria das pessoas que se aventuram nessas canetas emagrecedoras sem ter um conhecimento teórico por trás, sem ter minimamente lido os estudos que está aí na internet. Não acredita em mim, vão pesquisar. A pergunta certa, no caso, não é quantos quilos eu vou perder utilizando essa caneta. Pare de me perguntar isso nos comentários. Começa a pensar lá na frente, né? Pensa no sentido de como eu vou viver sem precisar ficar negociando com aquela vozinha que me manda furar dieta, que me manda comer porcaria? E principalmente, como deve ser perder peso sem precisar de um coach motivacional te mandando ter foco, ter força de vontade? E faça essa última reflexão, né? Como que deve ser operar em um nível pró a nível de metabolismo e funcionamento energético? É isso que eu quero que você reflita. E agora você tem alguns caminhos a seguir. O primeiro deles, muito simples, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, o seu relato.
compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga que precisa saber disso. E claro, dá uma forcinha pro Coach Breno, se inscreve no canal. Se você tem dúvidas, né, de como alcançar o resultado que você tanto busca, é muito simples. Tem anexado em algum ponto aqui do YouTube, eu ainda tô pegando a manha do YouTube, tá? Então me desculpem por isso, por algum erro que eu cometi aqui em relação à logística, né, e organização de informações, mas ainda mais simples. Onde eu opero a nível pro, lá no Instagram. Vai lá no meu Instagram, tem o link da bio fixado, Breno Azevedo 347. Escolha o seu plano, me chama para trocar uma ideia, para a gente alinhar ali os ponteiros, né, de uma maneira a ponto de te entregar o resultado que você tanto busca. É isso, tamo junto, deixa o like.